Estamos aqui com mais um episódio do podcast Mentalidade Médica. E para você que nos acompanha, que acompanha os nossos conteúdos, que está achando muito interessante o conteúdo que a gente está trazendo, aproveite para se inscrever no nosso canal, pois dessa forma a plataforma entrega para mais pessoas e fortalece a nossa comunidade, a nossa tribo de estar sempre trazendo pessoas aqui com conteúdo bastante interessante, pessoas que a gente confia e que a gente quer que esse conhecimento irradie para que vocês consigam utilizar no dia a dia da sua clínica, do seu hospital, do seu consultório. Então se inscreve no canal. Aproveita também, compartilha esse conteúdo com alguém que você acha ou tem certeza que vai contribuir com a trajetória profissional desse médico e vou até além de qualquer outro profissional da área da saúde, seja dentista, fisioterapeuta, porque o cerne de tudo que a gente vai conversar aqui é relacionado à área da saúde. E também aproveito para deixar o seu like, para deixar o seu comentário, sugerindo novos temas, dizendo o que achou desse episódio aqui. E tudo isso vai contribuir para o engrandecimento e fazer com que conteúdos e temas cada vez mais relevantes cheguem até você que nos acompanha aqui no nosso canal. E hoje eu tenho a honra, o prazer inestimável de trazer aos estúdios do nosso podcast aquele que é o nosso escudo jurídico, que nos respalda do ponto de vista jurídico a nossa atuação médica. Eu tenho a honra de trazer aqui Dr. Stelson Fernandes, que é especialista em direito médico e também ele é, assim como eu, um inconformado por prestar uma melhor assistência e de qualidade na sua área de atuação, também é autor e criador do programa de prevenção em direito médico. Então, Dr. Stelson, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Olá, Everton. Olá a todos e a todas, né, que nos assistem, né, que vão poder compartilhar conosco esse momento de grande engrandecimento, de conhecimento, de troca de experiências, né? E nosso objetivo aqui é exatamente esse: trazer para o profissional situações práticas do dia a dia, de saber como a atuação médica, através de uma assessoria, através de um respaldo jurídico de maneira assertiva e especializada, ele vai trazer a esse profissional a possibilidade de estabelecer rotinas dentro da sua atuação com muito mais segurança jurídica e com muito menos problemas, como, por exemplo, processos judiciais. Muito bem. E hoje a gente vai fazer um mergulho aqui, Stelson, em vários temas que são nevrálgicos e que muitas vezes tiram o sono de muitos profissionais médicos. E aí, não só médicos, né? Dentistas, fisioterapeutas, quem atua na área da saúde, prestando alguma assistência na área da saúde, mas que são temas que têm que ser falados, até de acordo com o novo contexto em que a gente vive. Estatísticas que você até nos mostram, né? Que o Conselho Nacional de Justiça mostra um aumento aí nos últimos 9, 10 anos de 130% de judicialização de casos por erro médico, de 1.600% de casos de demanda geral na área da saúde. Então esses são números alarmantes que a gente que atua diretamente na fronte, colocando a mão no paciente, seja operando, fazendo um procedimento, seja consultando, passando, prescrevendo remédios, a gente está sujeito a essa realidade jurídica. Do seu ponto de vista, eu tenho visto que a relação médico-paciente tem mudado muito, né? Então, cada vez mais a gente tem a necessidade de ter essa relação muito bem sólida, estabelecida, firmada num solo firme, para que diminua essas chances de ocorrer desenlaces desastrosos. E um desenlace desastroso que eu digo é um embate jurídico entre médico e paciente. Então, esse aumento dessa judicialização, Stelson, você acha que é de uma medicina que piorou ou de uma sociedade mais litigante, que vai mais atrás do jurídico, que está mais aguerrida, que está mais, não vou dizer tanto informado, mas que está mais combativa em relação à prestação da assistência à saúde? Bom, Everton, esse é um tema extremamente importante e eu
posso lhe dizer que não há uma causa só. Nós temos um contexto, né, que está ali. Nós temos um contexto que está ali recheado com vários ingredientes e que culminam com a maior judicialização. Então, esse fenômeno de crescimento de demandas judiciais, que a gente chama de judicialização na área da saúde, ele não é um fenômeno de agora. Os números são dos últimos 10 anos, mas esse fenômeno ele vem acontecendo de maneira mais recorrente nos últimos 30 anos. Né? Nós temos adventos, nós temos, por exemplo, legislações como o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, que trouxe uma característica muito clara de relação de consumo entre médico e paciente. Uma relação que lá atrás, enfim, em meados do século passado, enfim, desde sempre nós tivemos sempre um histórico de uma figura muito respeitosa pela nobreza da sua profissão em relação à atividade médica, e muitas vezes os pacientes eles se sentiam, muitas vezes até intimidados. E como você bem levantou, a questão de você trazer mais informação, a questão do respaldo legal, que trouxe um certo equilíbrio do ponto de vista jurídico para essa relação, somado também à massificação dos atendimentos. O que é isso? Um profissional que atendia, às vezes, ali 10, 20 pacientes por dia, ele pode estar num plantão hoje e atender 150. Então, você perde um pouco o elo de ligação, como você bem falou, entre o médico e paciente, que vai desde o pouco tempo, pouco acesso que você tem a esse paciente, como até mesmo não há um tempo de você construir uma relação de confiança entre o profissional e o paciente. Exato, você tocou num ponto bastante importante. Eu vou dando algumas pinceladas, porque você vai dando o seu parecer jurídico e eu vou vendo aqui o encaixe de que pressões externas muitas vezes interferem na atuação médica. Por exemplo, se você está numa UPA dessa da vida, seja em qualquer lugar que seja, ou então está em um plantão de uma cooperativa, de um plano de saúde, existe uma pressão por uma produtividade, dado a demanda. Por exemplo, tem UPAs que chegam aí a passar de 1.000 atendimentos dia. Como que você estabelece uma relação médico-paciente num atendimento de 3, 4, 5 minutos, muitas vezes? Pressões, às vezes, de operadoras de saúde que quer que você atenda 10 pessoas em 1 hora, dá 6 minutos por paciente. Então, a pressão de entes públicos ou de entes privados, de aglomeração de médicos por uma demanda de atendimento, talvez seja também um dos casos bem importantes de gerar esse tipo de judicialização. Exatamente, Everton. Esse é o ponto. Eu digo muito que quando você tem uma experiência bem vivenciada em qualquer ramo de atividade profissional, você cria um vínculo, né? Um vínculo, seja ele meramente profissional, um vínculo de confiança, um vínculo de respeito e de lealdade entre o cliente e o profissional, entre o paciente e o médico. E quando essa relação não é bem construída, justamente por essas variantes que podem acontecer, pela lotação de uma UPA, por exemplo, como é que eu vou exigir que um profissional se dedique 30, 40 minutos em um paciente, onde tem uma pessoa infartando na sala ao lado, você tem um baleado chegando, você tem emergências e situações que vão surgindo a cada minuto, e você acaba até com a pouca estrutura que você tem disponível naquele momento, não conseguindo dar o respaldo que você queria dar e que a medicina lhe permite dar. Mas circunstâncias externas a esse atendimento podem influenciar, enfraquecer a relação médico-paciente, e a partir desse enfraquecimento, lá na frente, qualquer pequena discordância ou objeção pode sim virar uma demanda judicial. Exato. E aí é onde eu sempre falo que uma estruturação de um consultório particular, por exemplo, é um resguardo até a esse tipo de submissão. Porque nas unidades de pronto atendimento, aí Brasil afora, o que a gente vê é uma pressão por atendimento cada vez em massa, muitas vezes pressionada por uma entidade política que não quer que volte ninguém. E não existe isso, é para voltar. Se for uma demanda que não seja de um pronto atendimento, uma renovação de receita, alguma coisa assim, é para ir para a unidade básica de saúde. Mas existe uma pressão política muito grande para ter atendimento, para dar uma satisfação à população. Mas o profissional que se submete a isso, ele vai estar sujeito também às correções
passíveis desse tipo de atendimento, que você atende um paciente em 3, 4 minutos, não dá tempo de estabelecer uma relação, muitas vezes até não tem como nem ter um diagnóstico. Você estratificar, por exemplo, uma dor torácica que demanda um tempo para você afastar se aquilo é só meramente uma dor muscular, ou se é um infarto, ou se é uma dissecção de aorta, ou se é qualquer outra entidade ali. Quantos diagnósticos não passam batidos ali e às vezes lá na frente você pode responder por aquilo. Da mesma forma, quem está sujeito a algumas operadoras de saúde que submetem determinados profissionais, pagando valores ínfimos, às mesmas pressões que uma entidade pública de uma UPA dessa. Então, uma estruturação em um consultório que você consiga vender realmente a sua consulta pelo valor que ela merece, demandando um tempo necessário que o paciente precisa para ele ter um diagnóstico, com a elaboração de uma proposta terapêutica e, consequentemente, o estabelecimento de uma relação firme e duradoura com aquele paciente, é, com certeza, um resguardo e um respaldo jurídico, uma maneira defensiva de você ter uma profissão mais resguardada, não é, Stelson? Exatamente. Tudo que você falou de estruturação clínica, de estruturação de tempo e até equipamentos e estrutura física e humana para você se dedicar ao paciente, nós chamamos de jornada do paciente. A jornada do paciente, ela deve atender ao que cada momento de contato entre o profissional, cada fase do tratamento exige. Então você vai precisar fazer uma anamnese muito bem elaborada, mas se você não tiver acesso ou restrições a alguns exames, como você vai fechar um diagnóstico? Você muitas vezes necessita de 2 ou 3 exames para ter uma convicção mais plena sobre um determinado diagnóstico, mas o plano de saúde faz uma ressalva, para fazer determinado exame você só pode fazer um se você já tiver feito esse, você fez esse, você vai submeter isso a uma junta médica, então você veja quantos obstáculos você pode ter que ultrapassar para fazer o que você está ali para fazer, sim, prestar o seu conhecimento ao bem-estar do paciente. Então, essas situações realmente que fogem, alguns momentos, da gestão do profissional, é um grande risco, tanto para a saúde do paciente, como para a imagem do profissional que está ali se dedicando, e principalmente, dentro do nosso contexto, trazer problemas jurídicos com danos ao seu patrimônio e danos à sua imagem profissional. E, assim, uma atitude desinteligente, vamos dizer assim. Porque o médico estuda tanto, passa no vestibular que não é fácil, 6 anos de faculdade é a que é mais duradoura, diuturno, de manhã, de tarde, muitas vezes à noite, plantão, estudando processos bioquímicos difíceis e cardiologia, hematologia, e para se formar e ter, às vezes, atitudes desinteligentes de deixar a sua carreira médica à mercê de intempéries que não estão sob o seu controle. E isso era o que mais me estressava quando eu estava nessa jornada, que assim que me formei também fui dar plantão, fui para a UPA, fui para a Unidade Básica de Saúde, atendi em zona rural, tudo isso. Fui cooperado ainda de operadoras de saúde, mas o fato da minha carreira não estar nas minhas mãos, eu ter o controle das variáveis e eu saber exatamente onde ajustar cada variável, isso me estressava muito, porque a qualquer momento, qualquer oscilação que houvesse, seja nos plantões, seja nas operadoras de saúde, isso interferia diretamente na minha vida. E aqui, se eu for contar, eu tenho vários exemplos para falar disso. Certo dia aí, o contrato de determinado hospital da cidade, o governo do estado chegou simplesmente e disse assim, não, vai ter uma nova cooperativa aqui que vai assumir os plantões e o plantão vai ser 30% a menos do valor. E quem quiser que fique, quem não quiser que saia. E foi acontecido dessa forma. Então imagina o profissional que tinha ali uma base de cálculo mensal de valor, ele foi obrigado a aceitar, ou então saiu e perdeu aquilo ali. Determinada operadora de saúde chegou para profissional X, épocas atrás, e disse assim, não quero mais que você preste serviço a mim, amanhã você está desligado. Não tem respeito nem relação nenhuma, você é cortado da noite para o dia. E isso o profissional se desespera, por quê? Porque ele pautou, às vezes, a sua carreira em variáveis que não estavam sob o controle dele. Então, a estruturação de você criar uma autoridade, um posicionamento
de você conseguir montar uma estrutura de consultório particular, além dessa segurança jurídica maior, claro que não é uma certeza, mas é uma segurança maior, é uma segurança enquanto futuro profissional, enquanto faturamento, enquanto renda, enquanto a sua viabilidade no mercado. E ainda mais hoje, com tantas faculdades de medicina soltando médicos aí, em números, eu não vou saber agora números exatos, mas a gente vê que cada vez mais vai ter. Eu conheço pessoas que terminaram recentemente que não acham mais posto de plantão, por exemplo, para trabalhar. Então, esse valor só vai diminuir a cada vez mais. A demanda só vai aumentar e só vai aumentar cada vez mais essa precarização dos vínculos e, consequentemente, a precarização da assistência. O que, consequentemente, invariavelmente, vai aumentar o número de demandas jurídicas. Porque a sociedade está cada vez mais exigente. Não tenha dúvida. A qualidade do ensino jurídico, ele está vamos dizer assim, está na crista da onda, né? Nós temos hoje pautas em várias esferas governamentais e legislativas sobre esse tema, inclusive cancelamentos de algumas licenças de cursos de medicina, não renovação de outras, e isso faz parte de um contexto social. A medicina, ela vem passando por um processo que outras áreas passaram, como, por exemplo, o direito passou na década de 90. Né? Eu, por exemplo, me graduei pela UERN em 2005, passei logo de imediato no exame da ordem, e minha OAB é 6.300 e alguma coisa. E pouco tempo depois, eu passei 10 anos lecionando no ensino superior, mas 5 anos depois, praticamente, quando eu já tinha ingressado na ordem, eu já estava participando como professor de certames da OAB, em que o número de inscritos já estava em 12 mil, 13 mil, 14 mil. Tanto que hoje eu já me sinto quase um dinossauro, porque, inclusive, no dia de hoje, eu fiz uma audiência. Com todo respeito, o colega advogado era um colega que tinha mais idade do que eu, porque ele fez essa observação e quando constou lá no termo, lá o número da minha OAB, ele espantou e disse, doutor, você tem um tempinho de estrada. Tenho sim, de fato, já estamos aí há mais de 20 anos nessa caminhada, mas eu posso dizer que do início da minha graduação até eu tirar a minha inscrição de ordem, esse número não deve ter passado de 2 ou 3 mil aqui no estado. Eu acho que menos que isso. Sim. E em menos de 5 anos ele duplicou para 12 ou 13 mil. Então, essa alta incidência, né, de entrada de novos profissionais, que muitas vezes, além de ter o desafio de iniciar numa profissão tão complexa, tão cheia de nuances, e muitas vezes tem que se submeter a trabalhar em locais pouquíssimo estruturados, onde muito pouco se pode fazer em determinadas situações. E aí eu vou até aproveitar para contar uma situação que tivemos lá no escritório. Um profissional nos procurou desesperado, porque tinha tido um resultado inesperado de um paciente que tinha passado pela mão de alguns profissionais e também na dele, todos no setor público, né? E ele ficou desesperado porque aquele paciente e os seus familiares estavam indo para a imprensa, estavam indo para as redes sociais, dizer que não tinha tido esse ou aquele atendimento e que tinham tido um dano muito grave à sua saúde. E aquele profissional me procurou desesperado, porque diante do que estava posto para ele, ele fez tudo que estava ao alcance, mas um hemograma no dia ele não conseguiu fazer, porque era dia de sábado. Sim. Então você imagine, vamos supor aqui uma infecção, uma febre alta, que pode ser 1000 coisas, né? E você não conseguir ter um mínimo de respaldo diagnóstico de um hemograma. Sim. E você se vê no desafio de muitas vezes ter que encaminhar um paciente para uma outra unidade, porque de fato você não consegue. Pode ser uma coisa simples, como você mencionou antes. Às vezes pode ser uma dor muscular, às vezes pode ser uma infecção intestinal, mas às vezes pode ser ali uma infecção gravíssima, pode ser, enfim, um quadro muito mais grave que está aparecendo com uma febre ou com uma náusea ou com uma dor de cabeça, e aquilo ali pode desaguar depois num AVC, numa outra situação. Sim. Mas naquele momento
o médico dispunha de pouquíssimos recursos dentro daquela Sim. unidade pública. E ele ficou desesperado porque se a primeira coisa que chega nesse momento, o paciente pede o prontuário, o paciente pede informações ao hospital e aquelas pessoas que se dedicaram àquele paciente começam a ter a apreensão. Então, a partir daí, a gente já tem alguns pontos a orientar como deve se agir dentro dessas situações. Ah, Estela, se eu não tenho como fazer dentro de uma UPA ou de um atendimento de urgência, uma documentação, um contrato, um termo de consentimento, realmente tem as situações, muitas vezes nos limitam. Mas você pode ser mais criterioso no seu prontuário, você pode não deixar passar nenhum tipo de anotação. Por exemplo, a paciente chegou com 40 graus de febre, fez essa medicação, informei para voltar com tantas horas. Se o paciente não voltou, tenha o cuidado, se você ainda estiver no plantão, de fazer o registro que o paciente foi orientado, não retornou, porque muitas vezes ele vai retornar com 48 horas, ou seja, às vezes nem cumpriu todas aquelas prescrições médicas, vai chegar para você um paciente muito pior, mas se você não tiver o respaldo do que você tinha na mão ali, dos registros com os detalhes, aquilo ali mais na frente pode ser utilizado contra você. Então, o que está ao seu alcance, obviamente, além da boa prática médica, que a gente não vai adentrar nesse mérito, mas os registros, exames, se tem exames anteriores, tentar anexar, se tem um relato de um profissional que muitas vezes o médico ele está naquele dia e um outro profissional, um enfermeiro já tem um conhecimento pretérito daquele paciente e traz alguma informação, tudo aquilo que ele puder captar e que ele puder registrar, pode ser uma ferramenta de defesa para ele num futuro questionamento. Porque esse é o grande problema de você não conseguir ter o respaldo jurídico documental para todas as situações. Porque quando você é questionado, tudo pode virar verdade até aquilo que não aconteceu. Sim. Eu vou só contar duas histórias, Estelos, que para ser emblemático nisso que você falou. E ao longo da trajetória, são esses somatórios de coisas que faz com que você trilhe outros caminhos. Por exemplo, eu trabalhava em determinada cidade, chegou uma criancinha 2 anos com crise convulsiva, e a gente tem que fazer uma medicação, e que essa medicação pode dar uma depressão respiratória, que pode comprometer a respiração. Só que nessa cidade não tinha material adequado para dar o suporte ventilatório a essa criança. Então eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu faço a medicação para tirar a criança da crise convulsiva, sob o risco dela rebaixar e eu não ter o suporte adequado. Eu chegar de frente para o juiz, o que é que ele vai dizer? Por que você fez a medicação? E se eu não faço a medicação, se a criancinha falecer via óbito da convulsão, ele vai, por que você não fez a medicação? Então eu tinha que assumir um risco que era do Estado, de fornecer o aparato necessário para plena atuação médica. Eu assumi risco pelo Estado. Fiz a medicação, graças a Deus deu tudo certo. Mas se não tivesse dado certo? Outra situação, trabalhava em outra cidade já. Um paciente, por exemplo, quem é médico sabe, se um paciente idoso, hipertenso diabético, chega com dor no peito, você tem que lembrar de infarto. Isso aí é um ABC médico. Isso aí qualquer médico do mais letrado, ao menos, vai saber disso. Como que você dá plantão na unidade de pronto atendimento sem ter um eletrocardiograma, por exemplo? Aí o motorista dizia assim, esse doutorzinho não tá sabendo de nada, que toda pessoa com dor no peito que chega, ele manda pra tal cidade pra fazer um eletro. Será que se fosse a mãe dele, ele soltaria essa mesma frase, entendeu? Então essas coisas de você assumir responsabilidades que não são suas, que eram de terceiros, de modelos de gestão que estão totalmente errôneos, de modelos de gestão de uma cidade de 5, 6 mil habitantes que gasta 1.200.000 com bandas, e não estou sendo contra isso, mas se você gasta 1.200.000 com banda, você é para ter gastado 10 ou 15 milhões com saúde, né? Então o modelo tá todo montado errado. E você, enquanto profissional, fica colocando o seu CRM na reta, a sua reputação enquanto médico, por responsabilidades que muitas vezes não são suas. Exatamente. Eu digo muito isso. Quando a gente atua
com mais eficácia, dentro de uma assessoria permanente, dentro de uma orientação permanente, a gente permite que esse profissional se dedique ao mais importante, que é Isso. prestar o seu conhecimento ao bem-estar do paciente com segurança e com confiança de que ali ele está fazendo o melhor e que também, obviamente, estará respaldado para os riscos inerentes à atividade médica. Porque a gente fala muito sobre segurança jurídica, mas é importante dizer que a atividade médica, assim como a jurídica, assim como todas as suas atividades, ela tem um risco inerente à sua natureza. Exato. Então, a medicina, ela é uma atividade de meio, então ela está lá para disponibilizar os mecanismos para que o paciente tenha uma melhora, para que o paciente retome o seu estado de saúde, né, dentro daquela circunstância em que ele se encontra. Mas ela está sujeita, por exemplo, à reação que cada paciente, que cada paciente e cada organismo pode ter, por exemplo, de maneira diferente a uma mesma medicação. Então, esses riscos que são da área médica, eles podem se transformar em riscos jurídicos, com maior ou menor incidência, com maior ou menor risco de condenação, por exemplo, a depender de como você documentou, de como você montou aquela sua relação médico-paciente. Porque eu costumo dizer, Everton, e esse é um ponto para mim muito importante, que a gente pincelou lá atrás, quando a gente fala do enfraquecimento da relação médico-paciente, ela está, sim, muito obrigada a ter um contexto de dever informacional. Um dos deveres que fazem a relação médico-paciente é a plena e a clara informação dentro das condições do paciente, dentro do tratamento proposto e, sobretudo, sobre as possibilidades e riscos daquele procedimento. Então, esses documentos que muitas vezes a gente trata, por exemplo, um termo de consentimento, que todos sabem que é uma espécie de autorização por escrito que o paciente dá para que o profissional siga com aquele plano de tratamento que foi proposto para aquela circunstância. Mas eu digo muito isso, um plano de tratamento por escrito e um termo de consentimento escrito, sem que ele tenha sido construído de maneira clara, verbal, nas consultas preliminares com o paciente, ele muitas vezes pode ser até desconsiderado pelo Poder Judiciário. Porque o principal aqui é a informação, é a lealdade e é a transparência do tratamento. A documentação, ela vem para referendar essas condutas. Da mesma maneira, quando a gente diz atenção aos prontuários, vamos ser mais detalhistas com esses prontuários, com esses registros, com essas anamneses. Por quê? Porque o prontuário, ele deve refletir a boa conduta que o profissional teve. Ele deve estar registrado ali as condutas que o profissional tinha a obrigação ou o dever de trazer para aquele momento. Mas de nada vale um prontuário muito bem detalhado se aquele tratamento, se aquelas condutas não forem devidamente repassadas ou trabalhadas junto ao paciente. Então, de nada vale você ter um termo de consentimento de 10 páginas, assinado por um paciente e por 2 testemunhas, às vezes meia hora antes de um procedimento, sem ter dado a oportunidade do paciente acessar aquelas informações, refletir sobre aquelas informações e, muito pior, muitas vezes o próprio profissional não passou aquelas informações para o paciente durante a jornada dele, Sim. antes do procedimento cirúrgico. Então, eu digo muito isso, o documento, ele é sim uma das principais ferramentas de observação de um processo judicial. Mas dentro da relação médico-paciente, ele deve ser a culminância, ele deve ser ali o resultado final, a cereja do bolo da relação médico-paciente. Porque se você tem um documento bem estruturado, mas você não informou, você pode ter a mesma fragilidade jurídica de você não ter o documento. Exatamente. Então vamos passar agora, Stefano, para um ponto aqui que aqui é o seu filho jurídico, né? Que é o Programa de Prevenção em Direito Médico. E você sempre defende que o direito médico preventivo é um manual de boas práticas na atuação do dia a dia, cuja algumas você já até citou e falou aqui.
Então, quer seja na atuação em plantão, no consultório, na clínica, no hospital, como de fato isso pode me proteger? Vamos lá. O programa de prevenção em direito médico, né, é um sistema, vamos dizer assim, a gente pode chamar que é um sistema de rotinas, de conhecimentos é, e, e implementação de fato de rotinas no dia a dia do profissional que vai trazer para ele segurança jurídica, que vai fechando ali algumas situações de risco jurídico dentro da atuação dele. Então, esse profissional, nós podemos dizer que existem algumas documentações que elas são predominantes e são de maior relevância que não pode faltar. A gente poderia citar, por exemplo, o contrato no termo de consentimento, que é o básico, é o padrão, mas nós temos uma série de outros documentos que podem e devem ser usados de maneira circunstancial. Por exemplo, tem uma documentação que faz parte do nosso programa que é o convite de retorno, uma coisa simples. Convite de retorno nada mais é do que, dentro de uma situação prática, aquele paciente que, por exemplo, tinha um retorno pós-cirúrgico e não veio. Aquele paciente que veio para um primeiro atendimento com um quadro infeccioso inicial de um pós-cirúrgico, que pode ser, por exemplo, de uma rinoplastia, e não veio mais nos outros, e aí aquilo ali pode ir se agravando, ele pode ter uma infecção generalizada, perder o enxerto, enfim, e colocar a perder não só o procedimento que ele fez, como a sua própria saúde, ter sequelas maiores. Então, nós, diante de uma situação prática que aconteceu com o cliente nosso, nós criamos o convite de retorno, que nada mais é. Obviamente que esse convite de retorno, ele já vem de uma sequência de registro dentro da jornada, o paciente não veio, entrou em contato, a gente já tem todo um protocolo sistematizado para entrar em contato, dando um prazo de tantos dias para ele comparecer ao retorno, sob pena de quê? Alertando, obviamente, os riscos à saúde que a ausência dele pode trazer, mas alertando que ali pode ser causa de abandono de tratamento e rescisão contratual. Porque existe, da mesma maneira que existe a possibilidade de responsabilização médica, também existe a responsabilidade por culpa exclusiva do paciente. Sim. Então, a maneira de você se resguardar dentro dessa situação não vai estar no contrato. Ela vai estar, muitas vezes, num convite de retorno, ou então até uma carta de rescisão contratual que você tenha com esse paciente. E assim, nós podemos ter vários outros documentos para serem utilizados dentro de outras circunstâncias. Você pode continuar depois falando sobre os outros, Estelos, mas em relação, por exemplo, a esse convite de retorno, é bem importante o médico estar alinhado com toda a sua equipe, e aí a responsabilidade é da clínica, do consultório como um todo, por exemplo, de estar todo mundo alinhado com isso, porque de nada adianta você estar com essa mentalidade, mas você não passou essa mentalidade para a sua equipe, e lá a pessoa que vai mandar o convite de retorno, mandei aqui uma mensagem, convite de retorno, registrei aqui, pronto, tá tudo certo. Mas não. A gente, enquanto médico, a gente cuida de pessoas. Então, o interesse genuíno da atuação, da essência da atividade médica, é você se interessar o comparecimento da pessoa. Não é só você se interessar em meramente preencher um papel, porque se der errado, você vai entrar num imbróglio desnecessário. Então, o empenho do profissional é em realmente ligar, se for possível, mande áudio, ligue, para aquela pessoa compareça. O registro é um registro. Aquilo não é, mandei mensagem aqui, preenchi, tá tudo certo, já estou respaldado. Não é assim, né, que funciona. Exatamente. Esse caso que eu citei, ele foi bem emblemático, assim, e eu tenho muita, vamos dizer assim, fiquei muito satisfeito com o resultado da atuação do nosso programa, nesse caso especificamente, porque nós chegamos, que a gente chama de fazer a gestão da crise. Esse profissional, ele não era inicialmente o nosso cliente, na época que ele havia feito um procedimento junto à paciente, procedimento estético, e de fato a paciente não cumpriu praticamente nenhuma das prescrições, sobretudo da parte de que prevenia ali infecções, foi para lugares públicos, enfim, algumas situações que estavam ali terminantemente, não vou falar proibidas, mas era extremamente temerário ao tratamento naquele momento, e passou a não atender mais aos chamados do profissional e da sua equipe.
E em um dado momento aquela infecção se agravou e aí se inverteu. Aquela paciente que não o procurava mais começou a procurar de manhã, de tarde, de noite e essa situação gerou meio que um desespero no profissional e em toda a equipe. Então foi nesse momento que ele nos acionou e a gente passou a trabalhar numa zona muito difícil, que é entre o tratamento administrativo que a gente dá, ou seja, a não judicialização e a judicialização. A documentação do profissional era uma documentação de fato muito singela, era praticamente uma documentação ofertada pela unidade hospitalar, muito genérica, então a gente sabia que se aquela demanda chegasse ao judiciário, a gente teria um grande problema, até porque as orientações pós-cirúrgicas não estavam constando claramente em nenhum documento. Então nós fizemos essa leitura, insistimos no tratamento que a gente chama dessa gestão de risco para que se evitasse de qualquer forma essa judicialização. Não de qualquer forma do ponto de vista de fazer nada que fosse fora da realidade, mas de dar algo mais àquele tratamento, apesar de que o profissional tinha, vamos dizer assim, adotado todas as medidas corretas, o tratamento no centro cirúrgico foi perfeito, a alta médica foi tudo ok, mas diante do quadro, a gente teve que se remontar à documentação médica que ele não tinha para poder fazer a leitura de cenário e dar a melhor orientação naquele momento. E nesse caso específico, houve judicialização? Não houve, e assim, foi. Por isso que eu falo que foi uma experiência bem interessante, porque chegou um dado momento que esse profissional ele se sentiu tão pressionado com aquela situação que ele cancelou por 15 dias todos os procedimentos, que ele passou a questionar até a sua própria capacidade de operar Sim. e de gerir aquela situação. Sim. Não tinha tranquilidade, inclusive pediu férias uma licença, umas férias que ele tinha aí para tirar, porque não estava conseguindo nem atuar diante daquela situação. Sim. Então, a nossa orientação naquele momento, obviamente, a gente foi buscando os registros, foi montando uma estratégia documental dentro do que era possível e dando total assistência à saúde da paciente. Até, por exemplo, o tratamento com antibióticos caríssimos, tratamentos com câmara hiperbárica, tudo isso foi ofertado, vamos dizer assim, gratuitamente à paciente, que a princípio tinha dado causa ao processo infeccioso, né? Isso é uma coisa, obviamente, que a gente não pode apontar com convicção, mas o não atendimento dela às prescrições pós-cirúrgicas certamente agravaram essa situação, mas com a melhoria da paciente, do quadro dela, através de todas essas medidas, a gente conseguiu, junto com o profissional, fazer um realinhamento dessa relação médico-paciente, restabelecer essa confiança, depois houve uma reabordagem dessa paciente e depois o resultado saiu satisfatório como todos queriam. Mas ali nós estivemos no limite entre a quebra total do elo que se existia ali entre o profissional e a paciente, a judicialização e a resolução daquele problema. Então, cada caso é um. E nós teríamos várias situações Sim. como essa. Recentemente também tivemos uma situação em que houve a quebra da relação médico-paciente, mas a documentação estava tão perfeita que bastou a gente mostrar para o colega advogado que estava assistindo a outra parte toda a documentação e a paciente se conscientizou, o colega também viu que realmente não havia respaldo jurídico, ali seria uma aventura jurídica e acabou desistindo de judicializar. Então são situações totalmente antagônicas, né? Do ponto de vista de como está respaldado documentalmente aquele profissional. Sim. Então, a depender de como esteja o nível de segurança desses documentos, a gente pode traçar uma estratégia mais ou menos rígida para aquela situação. Então, dando uma resumida em tudo que você falou, muito bem emblemático esses casos, é que a importância desse direito médico preventivo, muitas vezes, não é lhe defender do processo na justiça, às vezes é evitar que ele chegue lá. Esse é o trabalho principal do direito preventivo. Exato. Muitas vezes, e aí você tocou num ponto importante para os profissionais que estão nos assistindo nesse momento, é um ponto-chave que a gente precisa tirar de lição
desse momento, dessa troca de conhecimento. Quando a gente iniciou esse trabalho, que montamos o programa, sistematizamos inúmeras rotinas para proporcionar essa segurança jurídica, um dos maiores desafios que nós tivemos nas nossas conversas com profissionais, quando a gente apresentava o nosso serviço, era o profissional entender que ele já tinha a demanda para o preventivo. Quando a gente chegava, muitas vezes era comum, Everton, o profissional dizer, mas eu não preciso de assessoria porque eu não tenho processo. Eu digo, e aí a gente dizia, olha, você não tem processo, mas a gente apresenta a questão das altas demandas de judicialização, mas você faz 30 cirurgias por mês. Cada cirurgia que você faz é um passivo seu, que mais na frente pode se tornar um processo, e você multiplique isso por 30, depois por 12 e depois por mais 5. Ou seja, 5 anos para frente, eu estou pegando esse parâmetro de tempo, porque o Código de Defesa do Consumidor ele tem como prazo prescricional padrão 5 anos, então você imagine que numa conta baixa aí, se ele faz 300 procedimentos, vamos lá, 200 procedimentos por ano, ele teria 1.000 demandas de riscos jurídicos de passivos nos anos que ali se passam. Então, fazer essa elevação no seu nível de consciência do profissional, de entender que a demanda já existe, é o primeiro passo para você ter uma ferramenta de segurança jurídica dentro da sua atuação profissional. Porque se a gente tiver essa visão de que só precisa de advogado quem tem processo, é a mesma visão de eu, como paciente, só procurar um médico quando eu já estiver em uma situação de saúde tão precária que ele não possa mais ter o que fazer, que muitas vezes acontece isso com a gente. Exato. Muitas vezes o profissional chega para a gente com a demanda já tão terminal, como assim, um estágio terminal, fazendo aí um trocadilho em relação à medicina, que não é que a gente não fazer consiga... uma medicina paliativa, né? Pois é, e aí a gente muitas vezes se sente, e eu acredito que esse é um paralelo importante entre a medicina e a advocacia, Sim. que a gente se sente numa angústia de não poder fazer mais por aquele cliente e saber que muito daquilo ali foi causa da própria, vamos dizer assim, ignorância, negligência, né? De ter despertado mais cedo para esse tipo de demanda que ele já tinha e achava que não tinha porque não tinha processo na justiça. Exato. E se a gente pudesse, Stelos, fazer uma diferenciação entre ter um seguro médico e ter um programa de defesa desse bem estruturado? Vamos lá, sua pergunta, sua colocação, ela é muito pertinente, ela está totalmente contextualizada dentro do que a gente fala. Primeiramente, trazendo de maneira muito objetiva, o seguro nada mais é do que você, em tese, foi questionado algum procedimento, cometeu ou não alguma falha, isso é o processo que vai dizer, mas vamos supor que o médico cometeu um erro que gerou um dano ao paciente. Ele vai ser processado, quando ele for condenado, o seguro vai cobrir a indenização que ele tenha que pagar até o limite que ele tenha contratado. Sim. Mas até aí, outros prejuízos muito maiores, muitas vezes, do que aquele prejuízo patrimonial, eles vão vir em decorrência desse processo. Hoje, qualquer pessoa, vamos lá, dá um Google, entra lá no Jus Brasil e vai consultar o nome do médico antes de fazer qualquer procedimento com ele. Eu digo isso porque eu já fui consultado várias vezes por pacientes que disseram, Stelos, eu vou fazer um procedimento com um tal profissional, mas eu olhei, botei na internet, apareceu tanto processo no nome dele que eu não vou mais não. Às vezes não tem nada a ver, às vezes é um processo que foi, como por exemplo, um processo que ele às vezes estava figurando até como testemunha, até como perito, mas está lá o nome dele vinculado no processo. Então veja que respaldo negativo essa situação pode trazer. Tanto é que quando a gente vai apresentar o nosso programa, a gente tem um slidezinho lá que a gente coloca a figura do médico e a figura do cancelamento, né? Que está muito na moda, aquele proibido. Porque o prejuízo para a imagem do profissional, aquele cancelamento que ele tem para recuperar ou para não colocar em total desgaste aquela imagem que ele estruturou desde a faculdade, com tanto tempo de dedicação, é um prejuízo muito maior do que 10, 20, 30 ou até 100, 150 mil reais que ele vem a ter no patrimônio dele. Inclusive, naquele caso lá que eu falei da rinoplastia, em várias situações, o profissional disse, eu quero saber quanto é que ela quer, que eu quero pagar.
porque eu não aguento mais, eu estava realmente numa situação insustentável. E nesse momento a gente tem que ter realmente uma maturidade, realmente como é que eu posso dizer? Uma transparência com o paciente, com o profissional, um trato muito Sim. delicado nesse momento, porque ali de fato pode estar sendo colocado em xeque, né, em risco toda a reputação profissional dele. Mas naquele momento não era o caso de chamar para fazer um acordo financeiro, porque ali estava sendo questionado e estava sendo colocado em risco mais até a atuação profissional do que a questão patrimonial. Né? Sim, Então, cada caso tem a sua leitura. Né? sim. Como eu já tive, por exemplo, recentemente a gente resolveu uma demanda em fase pré-judicial, ou seja, em um acordo extrajudicial, o paciente estava totalmente insatisfeito e a gente resolveu uma demanda com R$ 3.500. Sim, Certamente, se fosse na justiça, esse profissional começaria gastando talvez 10 vezes isso para começar a fazer a defesa dele, sim. fora o prejuízo que ele teve em relação à sua imagem. Então, eu digo muito isso, que é muito além do cuidado com o processo, o profissional deve ter o cuidado com a sua imagem. Porque hoje, infelizmente, nós vivemos no mundo das demandas virtuais. Muitas vezes a verdade que está na internet, ela prevalece em relação à verdade real, e isso pode trazer um prejuízo, vamos dizer assim, Incalculável, né? incalculável mesmo para a carreira daquele profissional. E se a gente for, Stelson, para a parte documental, que você já até deu uma adiantada, quando a gente fala em documentação médica, a gente fala no escudo do médico perante as demandas judiciais, porque aquilo que está escrito é tão importante quanto aquilo que é dito. E eu sempre falo, eu não sei de quem é o crédito dessa frase, mas comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Muitas vezes a gente fica na arrogância, na prepotência, e a gente sabe que abundam pessoas assim no mundo, de achar que todo mundo tem que entender o que você está dizendo, e se não entendeu, tudo certo, mas não é assim, né? Exatamente. E é importante até a gente fazer um pequeno. Reforçar uma questão que, quando a gente trata o respaldo jurídico como um escudo em relação a demandas judiciais. Por que é que a gente tem que ter muita cautela quando a gente usa esses termos que a gente vê na internet, escudo, blindagem jurídica? Por quê? Porque pode dar a entender que eu tenho uma ferramenta que impede que o paciente queira judicializar. Não existe. Não existe nenhuma ferramenta jurídica que impeça alguém de demandar contra alguém, porque o direito de ação ele é um direito constitucional. Então, o que nós podemos e o que nós oferecemos e o que nós estamos alcançando com a implementação das rotinas, né, do programa de prevenção é justamente você zerar, sim, alguns riscos jurídicos e minimizar ao máximo outros. Porque, de fato, como a gente já falou, a medicina ela tem os seus próprios riscos, né, Sim. da sua natureza. Então, é importante que o profissional saiba que ele não deve, vamos dizer assim, dar sopa para o azar, porque diante de várias responsabilidades que ele já tem na sua atuação técnica, ele não pode deixar, por exemplo, que a ausência de um documento que seria facilmente colocado na sua rotina traga para ele um problema tão grande como a gente vê que acontece. Em relação a documentos, vamos falar agora para finalizar essa pauta, porque a gente tem muita coisa para falar ainda aqui, tem um ponto aqui que eu acho que é bastante importante. Me fala uma estruturação mínima de documentação. Você pode escolher qualquer especialidade e falar uma estruturação mínima de documentação. Beleza, isso aqui, ó, você está bem dessa forma. E me fala quais os erros mais comuns que você vê em documentação médica. Everton, eu vou começar de trás para frente. Sim. O erro mais comum é não ter documentação nenhuma. Você É encontra hoje muito, situação. muito desesperador, é desesperador quando chega uma situação para mim, por exemplo, o básico do básico que a gente vai chegar agora, como você falou, Sim. seria você ter, vamos lá, um sistema de cadastros e registros de todo o paciente, da mesma maneira que você tem a sua ficha clínica Sim. para o paciente, o seu atendimento tem que ter uma ficha de atendimento, vamos dizer assim, ficha de registros Sim.
com todo o histórico, com todos os eventos que aquele paciente teve em relação à clínica e em relação ao profissional durante toda a jornada dele. Se ele faltou um dia, tem que ter o registro. Se ele não apresentou o exame no dia certo, ele tem que ter esse registro. Se ele faltou no dia da cirurgia, tem que ter o registro. Se ele não veio, então, o primeiro documento seria estabelecer rotinas criteriosas de cadastros e registros de todos os eventos que acontecem dentro da jornada do paciente. Esse é o ponto 1. Chegou o cliente, fez o atendimento, por exemplo, um caso de uma prestação de serviço cirúrgica. Então, a gente vai partir para o básico. Todo serviço, ele é prestado através de um contrato. Muitas vezes, e na maioria das vezes, qual é a nossa falha? A gente deixa o contrato no campo da oralidade, contratos verbais. Ou seja, por mais que o profissional não tenha feito um contrato por escrito, ele tem sim um contrato verbal firmado com aquele paciente, seja para um tratamento, seja para um procedimento cirúrgico. Só que o contrato verbal, ele é vago, ele é pueril, ele pode ser questionado facilmente. Então, o segundo documento estabeleceu-se a relação, um plano de tratamento, enfim, vai se dar continuidade naquele acompanhamento, firma-se o contrato de prestação de serviços médicos. Firmou o contrato de serviços médicos, é imprescindível que o paciente saiba o que vai acontecer com ele dali para frente. Sim. E você deu toda essa orientação na consulta. E o que é que você vai fazer? Transformar essa orientação num plano de tratamento. E a culminância dessa documentação paciente, está aqui o seu plano de tratamento. Você aceita? Vai comigo, confio. Então vai ter isso, isso e isso, você vai se submeter a essas etapas, temos esses riscos, você concorda, aceita. E aí ele assina o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, essas 4 rotinas, se elas implementadas de maneiras correta e aplicada à jornada do paciente no momento certo, ela já traz um excelente respaldo. Ficha de registro, contrato, plano de tratamento e termo de consentimento. Excelente. E se tiver, Desculpa. por exemplo, tudo escrito, mas o paciente dizer, eu não sabia de determinado risco, como eu, médico, ou como o jurídico consegue atuar frente a uma demanda como essa, que às vezes pode acontecer. Tá tudo lá anotado, mas o paciente, não, mas eu não sabia. Exatamente. Então, essa é a função primordial do documento. Eu digo muito isso. Quem tem boca diz o que quer, mas juiz não é bobo. Então, Sim. Se você está ali com a documentação bem feita, bem elaborada, você elaborou um plano de tratamento, elaborou o termo de consentimento, entregou com antecedência, o paciente levou para casa, teve a possibilidade de submeter esse documento a um outro médico, a um advogado, a um irmão, a um parente, que seja, com uma semana depois, trouxe o documento assinadinho, bonitinho, entregou no seu consultório. Ele pode até alegar em um processo judicial, mas eu não sabia que eu ia ter que me afastar 10 dias do meu trabalho. Mas se está lá no documento e a gente conseguiu comprovar, lá no registrozinho lá atrás, lá no plano de tratamento assinado, lá no termo de consentimento, entregue com antecedência, personalizado para o tratamento dele, o juiz vai ver aquilo ali e vai dizer, meu amigo, me desculpe, você está falando isso aí, mas o documento diz outra coisa, você assinou, estava muito bem posto, aí vai somar, obviamente, isso aí, a ficha clínica, a reserva de sala, enfim, aos contatos que estão marcados ali para acertos, seja de pagamentos preliminares, ou seja, autorização de plano de saúde, ou seja, toda a jornada está registrada. Então, ali vai se chegar um momento que o paciente vai ter frustrado essa sua pretensão porque entrou ali em uma aventura jurídica. Sim. Então, essa é a diferença de você estar respaldado por um programa preventivo, por rotinas saudáveis de registros junto ao seu paciente e de você não ter. Então, imagine, eu vou retornar a pergunta para você. Imagine se você explicou tudo direitinho, fez tudo isso, o paciente disse que você não disse e você não tem um documento. Exato. Aí é onde a gente... E é interessante que no dia a dia a gente vai construindo, às vezes, as nossas orientações, porque tem demandas que só acontecem com o desenrolar da trajetória da caminhada. Esses dias o paciente disse, doutor, você tem que informar os pacientes que depois que opera,
o leitor facial do aplicativo do banco não reconhece. Eu digo, eita, é verdade. Ele tinha demandas para resolver em banco, quando foi no outro dia que foi resolver, não tinha lembrado. Aí eu digo, eita, eu vou colocar isso nas minhas orientações. E você vê que os nossos pacientes, quando a gente tem essa boa relação, eles se sentem à vontade até para nos dar orientações, nos dar dica para melhorar a nossa assistência. E eu prontamente Perfeito. peguei esse feedback, e aí é uma orientação bastante importante também, você ter na clínica um canal aberto para receber feedbacks. Ó, doutor, isso aqui poderia melhorar aqui, poderia melhorar assim, de forma que se sua ação é prestada para os pacientes, então é importante você ouvir o que eles estão querendo receber enquanto atuação profissional sua. E eu passei a Perfeito. orientar essa questão do Perfeito. aplicativo do banco. Esse exemplo que você deu, Everton, ele vem corroborar com aquilo que a gente falou. Veja que elo de ligação de confiança, quando o paciente chega para você e, mesmo sem entender que está fazendo isso, está lhe dando uma dica de como você melhorar a experiência do seu próximo paciente. Exato, Então, exato. quando eu digo também no nosso programa, a gente trata muito, bate muito nessa tecla. Vamos estabelecer uma experiência interessante para esse paciente. O paciente, muitas vezes, ele chega frustrado para um atendimento médico porque ele está com um problema de saúde. Exato, Muitas vezes ele chega ali com uma expectativa de resolver um aspecto, às vezes é até estético, mas aquilo ali já trouxe vários traumas para ele. exato. Então, vamos proporcionar quanto melhor a experiência, e aí eu falo da experiência de tudo, seja do ar-condicionado, do cafezinho, da limpeza do seu ambiente, da organização do seu espaço, mas principalmente ele está ali porque ele quer a confiança e a atenção do profissional. Por isso que a gente diz muito isso. O engajamento da equipe, ela é fundamental, mas a confiança entre o paciente e o profissional, ele é o ponto principal de prevenção jurídica dentro da relação médico-paciente. Sim. E vamos aqui para mais um tema bastante interessante, que eu acho que esse tema vai conectar com muita gente aí, que são as principais decisões judiciais e tendências do mundo jurídico que impactam diretamente na atuação médica, né? O que estão lotando os tribunais, as discussões jurídicas, como a gente pode tomar conhecimento disso frente a você que está aí por dentro de tudo isso, para a gente saber quais principais frentes defensivas a gente pode montar. E eu falo dessa forma, não é frente defensiva para montar como que você estivesse em um embate, mas como respaldo. E você estando respaldado, eu sempre digo para os pacientes, quando existe uma frase que Paulo Vieira diz, que como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, para os pacientes, quando ele percebe que o médico está extremamente organizado em todas as áreas, em documentos e tudo, com certeza aquilo vai extravasar para a atuação profissional. Ele vai dizer, ó, se o médico está aqui, ó, tudo bem documentado, com certeza ele vai ter o mesmo cuidado com o meu tratamento, com a minha cirurgia, ele vai se responsabilizar mais pelo meu tratamento. Então, cada vez mais que você tiver mais bem respaldado e estruturado, mais aumenta a percepção do valor do seu Perfeito. paciente. Isso transborda até por uma defesa que extravasa qualquer documento, né? Perfeito. Eu vou até fazer esse prefácio para comentar isso que você falou, até um pouquinho antes de falar das decisões judiciais. Dos desafios, quando eu falo de elevar o nível de consciência do profissional em relação ao direito preventivo, é que uma das preocupações do profissional é que iria burocratizar o seu atendimento. Ele iria trazer rotinas, ia trazer trabalho, ia trazer muitas vezes a desconfiança do paciente, no sentido de que ele poderia ter uma interpretação de que ele está botando eu para assinar um documento desse é porque ele já está se respaldando caso eu vá colocá-lo na justiça. E para a gente desconstruir isso, é toda um processo de convencimento e de elevação que precisa ser colocado no dia a dia. A gente tem experiências dentro do nosso escritório que demonstramos, olha, quanto mais organizado você for, quanto mais você mostrar que a sua clínica tem rotinas, o paciente vai entender que aquelas rotinas elas estão em todas as esferas do seu atendimento. Desde do agendamento até a alta médica, até o acompanhamento que você dá por um profissional dedicado no pós-cirúrgico, enfim.
Então, a gente sempre bate muito nessa tecla. E eu tenho um caso específico disso. Por coincidência, um colega, até um colega que se formou comigo na faculdade, me procurou e falou que uma pessoa ligada a ele ia fazer um procedimento cirúrgico e perguntou se eu conhecia o profissional, perguntou se o profissional, se eu tinha conhecimento de alguma demanda judicial contra aquele profissional. Obviamente que a gente não pode falar, mas a preocupação dele se deu porque ele estava com muita documentação na mão, tinha sido apresentado alguns documentos para ele. Ele disse: Stelson, os documentos estão tão bons que eu tô até desconfiado. Eu digo: rapaz, mas o documento tá claro? Você tá entendendo bem o que tá? Você tá entendendo? Você tá se sentindo respaldado? Você tá se sentindo seguro? Então vá lá, assine e faça. Mostra que o cara é um profissional competente, é um profissional organizado e que tem uma estrutura jurídica para dar segurança jurídica à relação. Porque a relação jurídica não é só para o profissional. A segurança jurídica, ela é das partes. Então eu digo muito isso, pessoal. Olha, quando a gente diz, olha, O profissional era seu cliente, Stelson? rapaz, eu não posso nem citar, para não trazer aí interpretações, nem dar sugestões, né? Mas foi uma situação vivenciada que eu tive o prazer de trazer isso para o meu cliente. Sim, sim. Porque a estrutura dele estava rodando de maneira satisfatória e a gente viu realmente que o programa, vamos dizer assim, que eu falo programa porque é uma nomenclatura que a gente utiliza, mas o mecanismo de conscientização que a gente apresentou para aquele profissional fez sentido para ele, fez sentido para a clínica dele e fez mais sentido ainda para o paciente dele. Sim. Então, foi um sucesso. Sim. E o procedimento também foi um sucesso, o paciente ficou super satisfeito e depois ele me deu esse feedback. Sim. Ele disse: assim, era uma coisa tão explicada que eu estava até desconfiado. Tá certinho demais, né? Aquela coisa, o documento tá bom, você tem Exato. conhecimento para entender isso. Então, Exato. eu digo muito isso, documentação jurídica não é um médico contra o paciente. Não existe documentação jurídica para impedir o paciente de que ele judicialize, mas na realidade o objetivo daquela documentação é trazer a segurança da relação que já existe entre as partes, mas que Sim. está ali com pontas soltas por conta do princípio da oralidade. Né? Então, a documentação está aí para isso. Mas vamos para as decisões e tendências jurídicas aí que você vê que é importante para a gente falar aqui para a nossa audiência. Perfeito. Everton, as demandas, vamos dizer assim, que são mais recorrentes no judiciário em relação à saúde, nós podemos dividir em duas esferas, que são as demandas que dizem respeito a acesso a tratamento, né, que pode ser, por exemplo, cirurgias, internações, negativas de plano de saúde, enfim, são demandas que não estão muitas vezes ligadas à técnica médica, ao bisturi, vamos assim dizer. Que é mais demanda para SUS e para operadoras de saúde. Isso, né? Exatamente. E as demandas que dizem mais respeito à relação médico-paciente, elas são muito específicas, né? Nós temos agora decisões recentes de um entendimento jurídico, né, que a gente chama de jurisprudência. Quando a gente diz a jurisprudência está tendo esse entendimento, a gente está querendo dizer que os tribunais mais diversos do Brasil, principalmente os tribunais superiores, que, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, eles estão inclinando o seu entendimento para um determinado conceito, um determinado resultado. Há alguns anos, a gente tinha uma verdade quase absoluta de que o procedimento estético ele tinha uma promessa de resultado. Então, se o paciente questionasse, se o paciente, por exemplo, não ficasse satisfeito por qualquer motivo do resultado da sua cirurgia, a tendência lá atrás era haver uma condenação, porque a medicina estética ela estava atrelada ao resultado, ou seja, ela tinha uma promessa de resultado. A regra a medicina ela é uma atividade de meio, mas a estética era o braço de resultado, de promessa de resultado que a medicina tinha. Stelson, não existe mais a promessa de resultado? Existe. O que está sendo discutido nos tribunais hoje é o que é o resultado. Sim. Então, isso é uma coisa muito subjetiva.
O profissional pode... E o que chamam de resultado aceitável. Aí na Isso. cabeça do magistrado, o que é um resultado E aceitável? na cabeça do paciente, o que é o Exato, resultado aceitável? Então, exato. esse critério que sempre foi muito subjetivo, ele está tendo agora um grau de discussão mais, vamos dizer assim, com mais cuidado, com mais cautela. Então, a primeira situação que vai se analisar, aquele profissional, ele adotou todas as técnicas previstas na literatura, as melhores técnicas, com correção, com orientação, tudo fez. Então, vamos lá, o gesto técnico dele, né, trazendo até para o futebol, o gesto técnico, ou seja, a conduta técnica dele foi perfeita, a informacional foi perfeita. O resultado, aí a gente vai tratar o que é o resultado. Ele teve, o que se exige hoje é que haja uma melhora no aspecto estético do paciente. Aí a gente pode entrar em um outro detalhe. Mas quanto de melhora? Aí é Sim. onde está o grau de subjetividade que jamais vai se conseguir chegar. Porque você, dentro do seu critério técnico, do que você entende de harmonia facial, você pode ter deixado aquele nariz, por exemplo, perfeito em relação ao que a face daquela paciente, vamos dizer assim, apresentava, né? Trouxe um aspecto muito melhor e a paciente pode dizer, mas eu queria o meu nariz igual ao de Carolina Dickmann. Então, é muito complexo você Sim. fechar esse conceito, mas a gente já consegue discutir resultado, ou seja, nós já temos mais teses defensivas para apresentar hoje em relação a processos de dano estético ou de questionamento à medicina estética que antes eram rechaçados totalmente pelos tribunais. Então, É. Hoje, hoje a concepção de resultado ela já está um pouco mais maturada, sim. ela já está um pouco mais, vamos dizer assim, não vou dizer um critério objetivo, porque não existe critério objetivo para beleza. É uma coisa muito, como o próprio nome diz, subjetivo. Mas você já consegue trabalhar teses e demonstrar que dentro daquele caso o profissional agiu corretamente, trouxe uma melhora de aspecto para aquela paciente ou para aquele paciente e que ali ele entregou sim o resultado. E aí a gente tentar desconstituir qualquer tipo de Já, indenização. já teve casos, Estelos, que, por exemplo, ao analisar determinada situação, eu optei por não prosseguir no tratamento porque eu percebi que a minha atuação profissional não conseguia acrescentar benefício frente ao estado em que estava a determinada estrutura anatômica lá na pessoa. Então, muitas vezes, a forma de você se defender é você nem seguir no tratamento que você está respaldado por isso, desde que não seja uma demanda de urgência ou emergência. E outro ponto bastante importante é com a ascensão das redes sociais e dos aplicativos que manipulam as imagens das pessoas, a pessoa trazer uma referência estética, por exemplo, que aquela referência não existe no campo da realidade, só existe no campo virtual. Ou até pode existir, mas por características físicas não pode não se aplicar ela. Por exemplo, na rinoplastia é muito comum você ter a espessura da pele, ela Isso, pode limitar ou não isso, determinado tipo de procedimento. Então, isso. é isso que essa percepção que você teve de não dar sequência no tratamento, ela é importante. E se você resolve seguir ao tratamento, aí tem uma condição alinhamento de expectativa. Exato. Você não pode ter, você chegou no limite do que você pode oferecer ao paciente. Você diz, olha, eu consigo chegar até aqui. Ai, mas eu quero isso. Aí é a hora de você dizer, olha, se você quiser até aqui, a gente vai. Daqui para cima é melhor você procurar outro profissional ou seguir, enfim, reanalisar as suas expectativas, porque esse também é um ponto crucial, que a falta de transparência e a falta de informação traz como consequência demandas judiciais. É quando não há esse alinhamento de expectativas. Isso. Né? A gente não pode nem trazer ao paciente, levar ao paciente uma expectativa maior do que o que se pode alcançar e nem aceitar que essa expectativa do paciente prevaleça em relação aos limites que a medicina pode trazer para aquele caso. O Dr. José Eduardo Dossi sempre falava muito isso, era um chefe da gente lá da Santa Casa, inclusive já foi presidente da ABOL, que é a Associação Brasileira de Otorrino.
é um grande amigo e o filho dele também hoje é o presidente da Sociedade Brasileira de Rinoplastia. E ele sempre dizia, vocês fujam do paciente que está esperando algo que não existe na realidade. Então, você só parta para operar um paciente quando tiver exatamente o que você falou, um alinhamento de expectativa. Enquanto aquilo que você é capaz de entregar de resultado é aquilo que ele está esperando receber. Senão é dor de cabeça para ambas as partes. E a gente vive diminuindo as dores de cabeça e não aumentando, né? Se Perfeito. não tiver esse alinhamento, não adianta seguir no tratamento, seja ele clínico, seja ele cirúrgico. Mas vamos Perfeito. para outras decisões. A gente já, do resultado da parte estética, sim. Em relação à questão da inversão do ônus da prova. Vamos lá, a inversão do ônus da prova, a gente vai trazer um conceitozinho que a gente falou no início lá do nosso podcast sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo. O que é inverter o ônus da prova? Via de regra, o Código Civil, ele traz que cabe a quem alega a prova do que alegou. Sim. Então, se o paciente diz, ele me falou que com 5 dias eu poderia voltar ao trabalho. Né? Então, na regra geral, o paciente, num processo civil que não fosse respaldado pelo direito do consumidor, o paciente teria que comprovar que você disse que em 5 dias ele poderia retornar ao trabalho. Quando você tem uma relação que ela está amparada, que ela está disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, e a relação médico-paciente é sim uma relação de consumo, você tem uma inversão do ônus da prova. Então, essa inversão do ônus da prova, ela é uma facilitação de defesa que o Código de Defesa trouxe para os consumidores em relação aos fornecedores, que no caso aqui é o profissional, é o médico. Então, Sterson, vamos dar um exemplo mais didático. Eu comprei um telefone da Apple. Meu telefone veio com defeito de fábrica, eu fui lá na Apple e apresentei o telefone, não está ligando ou está desligando só, ou o alto-falante não funciona, e a Apple chegou para mim e disse, não, isso aí foi mau uso. Não foi, e aí vai se gerar essa controvérsia. Qual é o meu poder frente à Apple com os profissionais que ela tem, com os engenheiros que ela tem, a complexidade do que é entender o funcionamento do iPhone, para ela fazer a defesa dela e eu fazer a minha, que sou leigo, que só sei ligar e desligar um telefone, que não sei nem como é que abre uma tela de um iPhone. Ou seja, eu não estaria, vamos dizer assim, em paridade, em igualdade dentro de um processo judicial com a Apple. Jamais. Por quê? Porque é o que o direito chama de hipossuficiente. Eu tenho menos capacidade de apresentar fundamentos, de argumentar, de trazer, de constituir provas do que o fornecedor. Então, para equilibrar essas armas, pelo princípio de paridade das armas, né, o Código de Defesa do Consumidor inverte essa obrigação de provar, ou seja, inverte o ônus da prova, ou seja, vai caber ao fornecedor, que no caso é o médico, lá dentro do nosso exemplo, comprovar que avisou ao paciente que ele poderia retornar ao trabalho com 5 dias. Então, você veja que no lugar do paciente ter que provar uma informação, cabe ao profissional a inversão, a constituição dessa prova. Então, vamos dizer que você disse, olha, não, eu avisei para você que você só poderia retornar às suas atividades com 20 dias, porque tem um risco de infecção, tem isso, tem... E ele vai chegar e vai dizer, não, mas você me disse que foi 5 dias. Aí você vai dizer, prove, ele vai dizer assim, não, prove você que a obrigação é sua. Sim. Então, ele alegou, até pode ser até no caso que eu estou colocando aqui, o paciente omitiu essa informação, de fato o profissional chegou para ele e disse que era com 20 dias, mas ele não tinha como provar. Ele não tinha um termo de consentimento, ele não tinha um plano de tratamento, ele não tinha um documento de alta médica, ele não tinha uma prescrição para comprovar que era 15 dias. E aí, nesse caso, vai prevalecer a versão do paciente. Por isso que a gente bate tanto na tecla da documentação. Por quê? Porque quando o profissional está documentado, ele já cumpriu
essa tarefa de provar uma série de situações dentro da relação de tratamento, daquele procedimento, que ele pode, mais na frente, ser questionado pelo paciente. Então, aí vai desde sintomas, desde riscos, desde, enfim, uma série de situações que o paciente pode alegar falsamente, mas que se você não tiver o documento adequado para comprovar, ou seja, se você não cumpre o ônus da prova, você, infelizmente, vai ter a sua versão derrubada dentro de um processo judicial e vai valer o que o paciente colocou. Então, resumidamente, inverter o ônus da prova é transferir a obrigação de provar um fato dentro de um processo ao fornecedor, onde, na realidade, em situações que não estão no Código de Defesa do Consumidor, seria a obrigação de quem alega fazer a prova do que falou. Isso só reforça a importância de tudo que a gente vem falando ao longo desse podcast, que é a sua documentação bem feita no direito preventivo, como você tanto fala das boas práticas, que se tiver tudo feito, isso já está aprovado nos documentos e na sua comunicação oral, né? Você já cumpriu o que a gente diz, o ônus da prova. Exato. Né? Você se anteveu, isso é uma gestão de risco, né, Stércio? É total gestão de risco, é total gestão de risco. E essa é interessante, você citou um ponto, eu deixei passar, mas eu vou aproveitar o gancho agora. Quando você diz, eu tenho uma documentação tão boa, estou tão respaldado, a própria documentação e a própria organização daquele profissional, daquela clínica ou daquele hospital, ele já serve como um efeito preventivo muito grande. Seja pelo próprio paciente, que vai dizer, rapaz, eu não tenho como dizer que ele não me disse isso, que eu assinei um documento dizendo que ele me disse. E se o paciente estiver ali sob a orientação de um profissional jurídico qualificado, especialista, e que seja leal, ele não vai fazer esse paciente entrar numa aventura jurídica. Eu, Sim. Pelo menos lá no escritório, eu já voltei pacientes que me pediram orientação, chegaram até com aquele ímpeto de judicializar, e quando eu olhei a documentação, eu disse, amigo, não tem o que judicializar aqui, a documentação está correta, você estava ciente. Mas eu não gostei. Não, você não ter gostado ou não ter gostado é uma situação, mas o profissional cumpriu o que ele combinou com você, cumpriu o que estava no contrato, cumpriu o que está no termo de consentimento. Mas aí... Então, Stércio, por tudo que foi discutido aqui, pelas demandas jurídicas mais comuns, você que está aí atuando nessa frente do direito médico muito habilmente, a gente vê que os médicos muitas vezes estão sendo julgados, sendo submetidos a processos judiciais, muito mais pela sua papelada ou ausência de papelada ou pela sua comunicação errada, do que mesmo pela habilidade técnica de determinado do bisturi ou de qualquer ação clínica, não é? Perfeito. Eu não posso dizer com precisão se mais ou menos, mas o que a gente, se existe uma judicialização, um questionamento maior da questão técnica ou da questão documental, mas que são duas responsabilidades que estão na mão do profissional a gestão. Ou seja, o profissional muitas vezes se preocupa com essa cautela técnica, que obviamente que é o objeto principal, é o cerne nuclear da medicina, é o trato com o paciente, e muitas vezes esquece dessas outras questões que permeiam a relação do exercício da medicina, como, por exemplo, o dever de informar. E eu vou até aproveitar essa situação de uma defesa que a gente fez, um profissional de um outro estado, houve uma intercorrência médica dentro de um procedimento cirúrgico ginecológico e no mesmo ato foi chamado o profissional, um segundo profissional para fazer a correção, foi reparada aquela intercorrência médica a tempo e modo corretos. E mais na frente, a paciente veio a questionar que tinha havido um erro médico e etc, etc. A intercorrência era uma intercorrência previsível para aquele tipo, previsível não, prevista na literatura para aquele tipo de situação. E ela veio questionar o gesto técnico dele e bem como que não tinha conhecimento de que aquela intercorrência era um risco possível do ato cirúrgico. Quando ele chegou para mim, de primeira, vamos dizer assim, de antemão, eu já disse, olha, aqui nós temos duas responsabilidades. Uma responsabilidade técnica
pela questão do bisturi na mão, que isso aqui vai ser avaliado dentro de uma perícia médica, porque o juiz não entende de cirurgia e eu não entendo. Mas nós temos sim aqui uma responsabilidade com o dever informacional que foi realmente foi negligente. Então, eu disse, dessa primeira parte aqui, a gente vai trabalhar muito para lhe respaldar, e se você realmente adotou as condutas corretas, a gente tem grande chance de solucionar isso aqui sem uma indenização, com a improcedência de um pedido indenizatório. Mas nessa daqui você vai ser condenado. No dever informacional, você vai ser condenado porque você não tinha a documentação realmente cabal e cabível para dizer para ela, olha, você vai fazer um procedimento, o procedimento tem um risco, e no risco, dentro desses riscos, a intercorrência que aconteceu com você era prevista como possível. Então, o paciente não pode entrar no centro cirúrgico sem ter essa convicção. Então, nesse caso aconteceu, mas assim, ainda foi um processo bastante exitoso, do ponto de vista do resultado final do processo, porque era um processo que girava em torno de R$500.000, o pedido indenizatório, e de fato, no que a gente imaginava que ele ia ser condenado, o profissional foi condenado em R$25.000 por falha no dever informacional. Então, você veja que são responsabilidades distintas, mas que ambas podem trazer consequências jurídicas e patrimoniais para o profissional. Sim. Então, com base em tudo isso, Estela, ricamente que a gente discutiu aqui, fica muito claro que, além de sermos exímios tecnicamente, sejam cirurgiões ou somente clínicos, existe a necessidade de ter habilidades complementares, de gestores, gestão de risco, de ter um mínimo saber jurídico, contábil, de liderança, de gestão de pessoas, porque tudo isso compõe um ecossistema que tem que andar muito orquestrado para poder a sua assistência ser maestral, vamos dizer assim, frente ao paciente. E isso a gente consegue estruturar muito bem. Eu fico muito feliz em ter toda esse ecossistema ornando muito bem lá na clínica e a gente se reinventando a cada momento com feedbacks de pacientes, com suas orientações, com a orientação do contábil. E é isso que a gente repassa para o profissional hoje, a necessidade dele ter essas habilidades, dele se posicionar de maneira correta na internet, por exemplo, de não ficar com medo de julgamentos, que o método tá blogueirinho, não. Se o mal tem espaço, tem palco, porque o bem não pode ter? A gente tá lá ensinando muitas vezes, os pacientes chegam na cadeira do meu consultório e dizem assim, ô doutor, aquele vídeo seu me ajudou tanto, porque aquela informação me serviu. Então a gente tem também essa função de educar os nossos pacientes, não só de educar, mas de contribuir em alguma forma. Às vezes para a gente pode ser pouco, mas para ele aquela informação pode mudar, às vezes o dia, e aí independe da especialidade. Se posicionar da maneira correta, ter o seu processo de venda de forma ética dentro da medicina, ter o seu processo de trajetória, de jornada do paciente de uma maneira que seja agradável, que cada ponto de contato do paciente com a sua clínica seja um ponto de contato agradável, que o paciente vá com vontade de lhe encontrar, de encontrar a sua equipe. E tudo isso compõe um contexto que é muito importante. Então, essas habilidades complementares, muitas vezes que a academia foi omissa, que a faculdade foi omissa, a gente tem que encontrar ao longo da trajetória, muitas vezes demandam muito tempo, muitos anos, batendo cabeça, com prejuízos não só emocionais, como financeiros, como de tempo, e que a gente conseguiu, através da nossa mentoria, por exemplo, estruturar muita coisa em uma entrega que eu digo que é surpreendente, porque a gente consegue, ao longo de um ano de acompanhamento com a pessoa, por exemplo, abrir os olhos para coisas que ele não percebia e que aquilo vira o jogo na vida dele, na vida profissional, na vida pessoal, melhora a questão de bem-estar, de realização, melhora com família, porque tudo isso é importante.
E isso economiza tempo e dinheiro. Porque às vezes aquela pessoa iria até adquirir aquela habilidade, mas ia demorar 5, 10 anos. E às vezes a gente consegue, com base em toda a trajetória e com tudo que a gente conseguiu reunir, compilar, entregar isso de maneira muito justa, honesta e gerando realmente transformação na vida das pessoas. Mas eu queria que a gente fosse para as considerações finais e você deixasse como que as pessoas conseguem lhe achar em rede social, telefone, que você falasse uma frase final de apoio, de contribuição para médicos que têm clínicas e consultórios e que você, enquanto advogado que atua nessa parte de defesa médica, algo que você pudesse contribuir, uma frase que pudesse contribuir já para esses profissionais. Bom, Everton, primeiramente agradecer o espaço, parabenizar o projeto da mentoria, esse espaço de discussão, de crescimento, de engrandecimento profissional, ele é Sim, muito válido. Eu fazendo até um paralelo com a área jurídica também é assim. Na faculdade a gente aprende muitas questões técnicas, normas e etc. Mas o saber lidar com o dia a dia da advocacia, ele é um martírio que dura alguns anos até você pegar a mão, pegar você maturar e você ter alguém ali que lhe estenda esse conhecimento, que lhe traga a oportunidade de cortar esses caminhos. É uma conduta, uma experiência louvável, né? Uma sim. iniciativa muito importante e, enfim, está de parabéns. É, Obrigado. no que diz respeito à prevenção de riscos jurídicos, né, que nós estamos assim, puxando aqui a brasa um pouco para a nossa sardinha, se eu pudesse compilar um pouco do que a gente falou, eu fecharia utilizando uma frase que você mesma colocou, que está sempre presente nas nossas palestras e no nosso programa. O direito preventivo, né, o direito médico preventivo, nada mais é do que um manual de boas práticas. Então, boas práticas de como entregar tecnicamente o melhor para o seu paciente, como entregar a melhor experiência, como ser leal, como trazer a informação e a transparência mais clara. Isso vai construir uma relação com o paciente, além de uma relação de lealdade, uma relação muitas vezes de gratidão pela atenção e pelo cuidado que você teve pela sua saúde, pelo seu bem-estar. Isso se estende muitas vezes a familiares, enfim, é uma gratidão que fica para a vida, né? Enfim, e a oportunidade também de trazer aqui para os profissionais da medicina que acompanham esse trabalho seu é muito importante porque, como eu falei, trabalhar esses conceitos é elevar o nível de consciência do profissional da área médica para outras áreas, né, para outros conceitos que ele precisa incluir dentro da sua rotina. Então, o nosso trabalho do Programa de Prevenção em Direito Médico, ele está realmente trazendo essa possibilidade para os profissionais, está trazendo um resultado extremamente satisfatório e é muito importante também ter esse espaço para trazer adiante esses Estelos, e quem conceitos. quiser mais informações sobre tudo isso que a gente conversou aqui, como que pode obter essas informações? Bom, Everton, nós temos um conteúdo muito interessante sobre o tema do Sim, direito médico e outros temas também relativos à advocacia no nosso Instagram, Stelson Fernandes, e também no Instagram do nosso escritório, onde tem informações sobre, não só sobre direito médico, mas informações e inovações jurídicas dos mais variados temas de direito tributário, de direito empresarial, que é o FPSV Advogados, né? E assim, eu sempre gosto muito de aproveitar o ensejo e dizer que o acesso a essas informações também é muito facilitada hoje através dos sites dos próprios tribunais. Né? sim. Por exemplo, o site do Superior Tribunal de Justiça, ele tem uma aba lá, Pesquisa Pronta, onde você pode colocar qualquer tema do seu interesse e ele vai trazer ali uma série de estudos e dados que vai, enfim, trazer as Sim, informações direto na fonte daquilo que sim. você muitas vezes está procurando. Meu amigo, eu agradeço a sua participação e para você que ouviu esse podcast, ricamente a gente conseguiu versar sobre várias áreas do direito e da sua proteção de você ter uma atuação médica com um respaldo jurídico. E se faz sentido para você ter o nosso acompanhamento, nossos olhos dentro do seu negócio, fazendo com que você saia para outro nível de atuação,
trabalhando vários pilares importantes que a gente consegue trabalhar ao longo do acompanhamento de um programa muito rico de acompanhamento ao longo de um ano, trabalhando canais de aquisição, venda ética, posicionamento, marketing, liderança, gestão, escala, follow-up, encantamento do seu paciente. Você vai clicar no link que vai aparecer na descrição desse vídeo, vai preencher um formulário e vai agendar uma reunião ou diretamente comigo ou com um especialista do nosso time. E já nessa reunião de 40 minutos a 1 hora, você vai tirar muito proveito, independente de seguir ou não no nosso programa, para a gente conseguir contribuir para a sua carreira profissional já nessa reunião. Não deixe de clicar, não deixe de conhecer o nosso programa de acompanhamento. Você que é médico, quer ir para o próximo nível, estamos aqui para juntar os braços, dar as mãos e seguir junto na sua carreira, na sua trajetória vitoriosa.